tudo bem, pessoal? Bom, eu tô aqui para trazer mais um quadro do programa O que diz o Espiritismo. Essa semana uma amiga me procurou para saber se, Bela, o espírita pode beber? Bom, querida, vou lhe dizer, o espírita ou qualquer outra pessoa pode qualquer coisa, pode beber, pode fumar, pode se drogar, pode ter qualquer outro vício ou qualquer comportamento. Essa é uma escolha pessoal de cada um. E a doutrina espírita ela não vai interferir nisso de forma alguma. São escolhas que você faz, são comportamentos que você escolhe enfrentar agora ou num outro momento. Mas a grande questão que a gente precisa entender com relação aos vícios é uma coisa que o Paulo colocou isso muito bem na primeira carta aos Coríntios, quando ele escreveu assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas, ele disse, eu não deixarei que nada me domine. Então, a grande questão é que a gente começa a se envolver com certos vícios e a gente não consegue mais perceber em que momento eles começam a ter um domínio sobre a gente. Então, em geral, as pessoas que sofrem de vícios, elas sempre dizem aquela frase clássica: na hora que eu quiser, eu paro. E a grande questão é que não é bem assim. Ainda que é só no fim de semana ou que é só, sabe, nas festas, é só em tal situação, a gente percebe que a gente não vive mais aquela situação sem aquele vício. E aí eu falo isso aqui, não me refiro só à cerveja ou a álcool de uma forma geral, ou ao cigarro, eu me refiro a todo comportamento tóxico, a todo comportamento moral inadequado que a gente tenha. E tudo isso é algo que nos prejudica, mas nos prejudica e não é que vai atrapalhar a minha evolução espiritual, vai me atrapalhar como um todo. Porque, por exemplo, no momento em que eu escolho fumar, eu estou claramente tendo a consciência de que eu estou abreviando minha vida. Mas, gente, a gente também precisa entender que isso é uma questão e uma escolha de cada um. Cada um sabe o que é importante nesse momento para si. Se para você resolver essa questão não é um problema, não é algo que você acha que precisa parar e refletir nesse momento, ok, não tem problema nenhum. E tem outra questão que eu acho também. Sempre que as pessoas falam de vício, elas sempre se referem à questão, por exemplo, primeiramente da bebida e do cigarro. Mas eu, sinceramente, vejo muitos comportamentos em muitas pessoas que, para mim, são muito pior do que ela beber ou ela fumar. Então, a gente precisa começar a entender que nós não somos ninguém, primeiramente, para julgar os vícios ou os comportamentos de qualquer pessoa que seja. Então, ninguém nunca, dentro da doutrina espírita, deve te dizer o que você deve ou não fazer. Dentro das obras básicas, Kardec não coloca isso de forma alguma, dizendo que isso ou aquilo é algo reprovável. Ele te fala, sabe do quê? Das consequências dessas atitudes e do que você vai poder colher tendo esse ou aquele comportamento. Mas que você não deve, o que você não pode, isso é algo que ninguém tem nada a ver. Então, tenha a consciência tranquila. Faça as coisas que você achar que deve fazer. Até porque uma das coisas que os espíritos deixam pra gente como ensinamento e que está contido lá no livro dos espíritos é o entendimento de que muitas das vezes eu não tenho uma atitude porque eu me podo entendendo que aquilo é algo errado ou ilícito. Mas o meu pensamento e a minha vontade são para que aquilo aconteça. Então, se no meu pensamento e na minha vontade eu já penso naquilo, eu já desejo aquilo, então não vai fazer tanta diferença. Porque o pensamento e a vontade, eles dizem muito mais sobre a gente do que a gente pode imaginar. Então, a primeira coisa é que a gente precisa estipar da gente isso dentro de nós, antes de fazer isso externamente. A gente precisa trabalhar inúmeras outras questões dentro de nós, antes de exibir um comportamento aparentemente exemplar. Então faça suas mudanças internas, acredite naquilo que seja o melhor para você. E se deixar de beber ou fumar não for algo que seja importante ou relevante agora, deixe para o momento que você achar oportuno. Agora o que você não pode nunca deixar de fazer é ter um alvo para coisas que você precisa mudar, para coisas que você precisa melhorar. Isso sim, você precisa ter sempre em mente. Porque a evolução, ela não dá saltos, mas ela precisa ser constante. Porque Deus não parou por um minuto e nós também não podemos parar.